Nós temos ainda mais 2 mentorias muito especiais, né, Rebeca? E essa agora que vem, eu tô, assim, ansiosíssimo para ouvir. Eu tô muito ansiosa. Eu conheci ela há pouco tempo, mas eu vejo muito nos olhos da Gabriela e também na forma como ela emana aquilo que ela acredita. Eu conheci ela pela televisão, mas quem me apresentou a Gabi foi o Henry. Mandar um super beijo para o Henry e todos do Instituto Serendipidade, que eu tenho o maior respeito pelo trabalho de vocês. E qual é o tema? O que a Gabi está fazendo aqui? Nos conte aí, Rebeca. Na luta, na luta, peraí. Aqui embaixo, na luta. Isso aí. Aí. Na luta contra o capacitismo, que é o preconceito e a discriminação da pessoa com deficiência, a imprensa tem um papel fundamental para a propagação de informações potentes e reais sobre nós. A próxima mentoria é muito especial e a Gabriela Lian, que é formada em jornalismo pela Faculdade de Casper Libero e Letras com habilitações em português e árabe pela Universidade de São Paulo, mestre em estudos árabes e também hebraicos pela USP. Ela trabalha na TV Globo desde 2006. Atualmente ela é repórter da Supermanhã da Globo e atende os programas do Encontro, Mais Você, É de Casa e Bem-Estar. Já passou pela internet, pela área da internet, pelo Profissão Repórter e pela Globo News. Gabriela Lian também é mãe atípica e vai nos brindar com a mentoria Imprensa Inclusiva. Como a mídia pode ser aliada com a pessoa com deficiência. Com vocês, uma salva de palmas para ela, Gabriela Lian. Seja bem-vinda. Olá, eu sou a Gabriela Lian, sou uma mulher de 39 anos, tenho pele clara, cabelos cacheados e longos, estou vestindo uma saia azul marinho e um blazer em cima de uma blusa branca. Eles contaram um pouquinho da minha história, né? Vocês sabem que hoje eu trabalho como repórter desses programas, mas já passei por vários lugares na TV Globo, onde eu trabalho como jornalista desde 2006. E eu acho que foi nos 10 anos que eu passei no encontro com Fátima Bernardes que a inclusão, que esse assunto, essa pauta começou a fazer parte da minha vida. O Encontro sempre foi um programa que valorizou muito a diversidade e entendeu isso como uma pauta urgente, necessária e importante. E aí eu fiz muitas matérias, dezenas, centenas, eu já nem sei mais dizer, de pessoas com autismo, com trissomia do 21, paralisia cerebral, deficiência auditiva, visual, motora. E quanto mais eu fazia, mais eu conhecia gente que me apresentava a gente, e mais eu sugeria, e eu tinha espaço para fazer, justamente porque essa era uma pauta necessária, urgente e muito importante. Até que eu virei mãe. Hoje eu tenho a Isadora, que tem 5 anos, e a Eleonora, que tem 3. E tudo parecia se desenvolvendo no tempo esperado, tudo dentro dos conformes ali. Até que as coisas começaram a mudar. A Isadora era uma menina muito sociável, mas ela tinha dificuldade de falar. Ela tinha um atraso de fala e a gente começou a investigar, incentivar, e a falar, e levar para as terapias, fazer a intervenção indicada naquele momento. Então, ela fazia fono, fazia TO, até que, de repente, eu não sei explicar, alguma coisa aconteceu e o olhar dela mudou a direção. E ela parou de falar. Desde então, eu nunca ouvi mais a minha filha falar uma sílaba. Ela tinha um vocabulário ali, certamente, até então, menor do que o esperado para a idade dela, mas ela tinha aí umas 100 palavras que a gente entendia perfeitamente o que ela queria. Ela vinha juntando, às vezes, 2 ou 3 sílabas que faziam a gente entender o que ela queria. E, de repente, ela parou de falar. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, tinha um silêncio que me doía muito. E eu enfrentava esse silêncio nem sempre em silêncio, porque muitas vezes eu chorava ouvindo aquele silêncio. E eu passava a ouvir o meu choro, mas eu não podia mais ficar só ouvindo o meu choro, e também não podia ficar em silêncio. Eu olhava e falava, bom, eu sou repórter, a minha missão, a minha função é dar voz para as pessoas, e eu não consigo dar voz para minha filha. Eu trabalho, talvez a maior empresa de comunicação do Brasil,
e eu não consigo me comunicar dentro da minha casa. Eu falei, eu preciso encontrar um jeito de me comunicar com a minha filha. E eu preciso comunicar por ela. Desde então eu entendi que eu sou a voz da minha filha. Enquanto a minha filha não falar, eu vou ser a voz da minha filha. E isso ninguém vai me tirar esse direito de falar por ela. Enquanto ela não falar, eu vou estar aqui representando a minha filha. E aí, nesse contexto, eu encontrei gente muito sem saber como lidar. E por falta de informação, falta de conhecimento, tinha preconceito, tinha dificuldade de lidar com um assunto que até então era novo para um monte de gente que me cercava. E eu entendi a importância de começar a compartilhar um pouco das nossas experiências na minha rede social, para envolver pessoas. Eu achava que eu estaria, de alguma forma, sendo transparente com as pessoas no que envolvia o diagnóstico de autismo, que já tinha vindo, né? Da história de uma família com deficiência, como qualquer outra, que gostava de compartilhar conteúdo e que, às vezes, ia falar sobre os nossos desafios. E comecei a fazer isso, compartilhar desafios, conquistas, e aquilo foi muito potente, porque as pessoas começaram a se aproximar, as pessoas começaram a falar com a gente com mais naturalidade, à medida que eu falava sobre isso com naturalidade. E assim a gente começou, eu senti que eu comecei a reverter o que estava acontecendo. Aquilo era muito potente. E aí eu olhei para trás, eu pensei assim, se com uma foto no Instagram e com 2 linhas, eu estou conseguindo sensibilizar as pessoas que estão à minha volta, e aquelas matérias que eu fiz, contando histórias de pessoas inspiradoras, ou histórias inacreditáveis, revoltantes, pessoas interessantes, numa TV aberta, em rede nacional, o impacto daquilo era enorme. Eu entendi o que a gente podia fazer com aquela ferramenta. E mais, eu olhava para trás e eu pensava nessas pessoas que eu tinha conhecido, e eu me via, né? Eu via que cada pessoa que eu tinha conhecido, que eu tinha entrevistado, falando sobre o universo da pessoa com deficiência, também era eu. Era a minha história. Porque aquelas histórias estão em qualquer lugar. Elas estão na escola, no prédio, no clube, no shopping. É uma história que está o tempo todo em qualquer lugar que por onde a gente entre. Então, eu falei, gente, eu preciso fazer disso, de alguma forma, uma ferramenta para continuar mudando o meu entorno. À medida que eu olhava para trás e via a potência disso, que eu olhava o que eu estava fazendo na minha rede de um jeito tão pequenininho, e eu olhava o que eu já tinha feito na TV, e aí eu comecei a olhar para o futuro e pensar o seguinte: nas pessoas que vão cruzar o caminho da minha filha, sem ter nenhum preparo para isso, nenhuma especialização que possa ajudar minha filha, e muitas vezes nenhum interesse. Mas eu também pensava que essas pessoas, se elas tiverem um pouco de informação, elas vão entender a importância de respeitar, de acolher e de incluir. Se a gente conseguir, de alguma forma, conscientizar sobre a importância de ter empatia, de ter respeito, se a gente conseguir mostrar que a gente existe e que vai ser assim e que está tudo bem, talvez essa pessoa comece a olhar diferente para a gente. E é por isso que eu acredito, e eu não falo como jornalista não, gente, porque aqui hoje não precisa ser jornalista. Hoje todo mundo compartilha conteúdo nas redes sociais, e quando vocês compartilham conteúdo nas redes sociais, vocês estão chegando em alguém, está impactando alguém que está assistindo, que vai replicar aquilo. O jornalista, ele também segue uma série de pessoas, influenciadores, de quem ele também recebe toda a informação para construir uma reportagem. E cada vez mais eu tenho feito isso para tentar fazer uma coisa menos capacitista e reportagens mais inclusivas na medida do possível. Não é a única forma,
Porque, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu conto uma história de uma vida qualquer, de uma família qualquer, de uma profissional, às vezes bastidor de TV, às vezes eu estou ali andando com as meninas, às vezes eu falo sobre autismo, às vezes eu falo sobre a minha filha que não tem deficiência. E eu acho que isso é muito potente, porque eu acabo atingindo gente de forma inesperada. Alguém que está desavisado ali, que está seguindo ali para ver o passeio na bicicleta e, de repente, ele recebe uma informação sobre autismo. Puxa vida, eu, de alguma forma, eu consegui atingir essa pessoa. E da mesma forma que eu sigo, por exemplo, a Rebeca, que eu adoro, e que às vezes ela vai falar sobre nanismo, e às vezes não, porque o nanismo é um detalhe. Às vezes eu só quero ver as férias dela na praia, às vezes eu quero ver o cabelo que ela fez, que está maravilhoso, o look que ela combinou. É isso. É um detalhe, como é um detalhe na minha vida. Faz parte da minha história, o autismo da minha filha, e ele está nas minhas redes sociais ali em algum momento, mas ele é um detalhe. E nas reportagens a mesma coisa. Eu não vou ser uma jornalista que só vai falar disso, não é minha intenção, porque eu quero justamente impactar quem está ali de forma desavisada, que não estava esperando por aquele conteúdo e de repente é impactado. E isso é muito potente. Então eu queria convidar todos vocês a contribuir para uma mídia menos capacitiva e mais inclusiva, se expressando, colocando ideias, colocando vontades, compartilhando o que vocês acham que é importante, para assim compartilhar informação, disseminar informação que vai se replicar, e aí a gente vai conseguir transformar todo o nosso entorno. Eu acredito nisso, eu tenho fé no jornalismo, eu tenho fé na imprensa responsável, eu vejo a potência das pessoas com deficiência e das pessoas sem deficiência que compartilham sobre inclusão, transformando assim toda a sociedade. Eu tenho muito orgulho disso, de ver quando uma pessoa faz um conteúdo, compartilha, seja nas redes sociais, seja em jornal, seja em TV, seja em documentário, é tudo ferramenta muito potente para a gente, de alguma forma, mudar esse contexto. Eu não sei nem quanto tempo eu já falei. Tem 2 minutos ainda. Não, tá tudo bem. Meu tempo vai acabar por aqui, mas eu vou continuar falando por aí, pela Isadora e por mim. E se por acaso eu estiver falando por mais alguém, aí é que eu não paro mesmo. Muito obrigada. Uma salva de palmas para a Gabi. Pode ficar aqui, Gabi. Muito obrigado pela tua contribuição. E muito obrigado, Gabi, por ter alguém como você dentro de uma grande emissora. Eu sei que o quanto você, nas decisões de pauta, nos lugares que a gente tem que ser aguerrido para mostrar a importância, para ser aprovado o que vai pro ar. É suado, gente, mas é suado todo dia em todos os assuntos, mas a gente está ali na luta. Eu sei, já trabalhei em programa de televisão, sei como é que é. E a gente sabe que esses assuntos ainda são muito silenciados. E a tua voz, a tua importância e a tua relação que você tem lá dentro, com certeza faz muita diferença. Então eu quero te agradecer demais por você fazer parte desse movimento inclusivo e levar um pouquinho da sua voz e a experiência com a tua filha para a televisão. Obrigado mesmo. Eu também queria agradecer, e nos bastidores das nossas conversas, como eu sempre disse para você, que você continue sendo extensão, que você continue sendo a continuidade da Isadora, da sua família, da forma como você leva, porque muitas vezes você é a voz e alcance dessa forma maravilhosa como você faz. Obrigada, Gabi. Uma salva de palmas para a Gabi.